particular, mas qualquer outro particular poderia fazer qualquer outro pedido com base na lei, desde que fosse do Ministério, do funcionamento, do patrimônio, de recurso público, e o município não fornecer. Então, isso não permite que o próprio cidadão, ele nos ajude, inclusive, a exercer o nosso mundo, fiscalizar, nesse sentido. Eu entendo a preocupação da questão de se utilizar o tribunal como uma ferramenta de cobrança, mas eu aqui até evidencio que foi juntado aqui que ele está tomando as providências para cobrar do município. Ele está nos informando, olha, pedi uma certidão que vocês regulamentaram e que não me mandaram. Pedi pela lei que não foi observada. É isso que ele está nos comunicando. Com relação à resolução, isso aí é uma alçada. Não é que o tribunal não tenha poder de fiscalização. Remeter a partir desse valor. A contrário senso, os outros valores, aí Vossa Excelência, vou armá-lo de todos os argumentos do mundo. Seria fiscalizável quando o tribunal fosse em loco. Exatamente. Você está entendendo? Então, eu vejo dessa forma que é algo de cumprimento obrigatório pelo gestor público, que no momento há comprovação de que não foi obedecido. É por isso que eu divido um pouco do entendimento da Vossa Excelência, que caberia sim competência para que nós verifiquemos. E, em sendo isso verdadeiro, já complementemos a fiscalização. Aqui é uma fiscalização também, é nesse sentido, senhor presidente. Mas respeitando o posicionamento de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência for alegar outras situações de excesso de trabalho, de processo, pouco pessoal, eu não terei como rebater os seus argumentos. É isso. Obrigado. Boa discussão. Volto a ressaltar, o Ministério Público quer falar. Eu gostaria de falar também, complementando a colocação do conselheiro Selmo, acho que o tribunal, ele no momento em que regulamentou a fiscalização ex officio da ordem cronológica, ele estabeleceu uma prioridade, né, na fiscalização ordinária do tribunal. Estabelecemos uma prioridade. Isso não significa dizer que a gente não possa verificar. Perfeito. Né? Tem um segundo ponto que eu bato em outras representações também, que muitas vezes a gente admite representações com base em elementos de retórica, simplesmente de retórica. O denunciante alega que é uma grave violação, que é um ato de improbidade e não traz elementos de prova, probatórios mínimos a demonstrar de forma indiciária o descumprimento daquele normativo que está sendo supostamente violado. Não é? Eu entendo que para que a gente possa admitir como representação essa denúncia, a gente teria que ter, no mínimo, uma demonstração de que houve o pagamento de um crédito que estava em uma ordem cronológica posterior ao desse cidadão, ao dessa empresa denunciante, não é? Nós temos até agora uma alegação de não pagamento à empresa, não é? E solicitação de informações por meio de certidão que venham a comprovar a violação daquela ordem cronológica. Ou seja, nós não teríamos, em tese, elementos objetivos mínimos à admissibilidade da representação. O segundo aspecto, que está relacionado diretamente, que tem sido colocado como objeto desta representação, é um suposto descumprimento da lei. Particularmente, eu entendo quando há uma solicitação de certidão, posso até estar equivocado nesse meu entendimento, essa solicitação de certidão não é feita com base na lei.
Uma solicitação de informação, sim, é feita com base na lei. Mas ainda que tivesse sido feita uma solicitação de informação e não uma solicitação de certidão, venho lançando um entendimento nesta Câmara de que aquela solicitação de certidão, aquela pretensão, quando resistida pelo poder público, não pode ser corrigida pelo Tribunal de Contas. Porque o foco do Tribunal de Contas não é tutelar interesses individuais. O foco do Tribunal de Contas é tutelar o patrimônio público e o interesse da coletividade. Senão a gente vai substituir o Poder Judiciário aqui. E é algo que a gente não é vocacionado para tutelar, são interesses individuais. Eu não digo a Vossa Excelência quando há o descumprimento do portal de transparência, que aí a competência de fiscalização é nossa, porque o interesse é um interesse da coletividade. Mas em se tratando de uma pretensão resistida, eu tenho muita dificuldade em aceitar como sendo objeto de atuação de tutela do Tribunal de Contas, né? E se essa moda pega, eu tenho repetido isso, a gente não vai ter a mínima estrutura para tutelar os interesses individuais que o cidadão e os servidores têm em face do poder público. É esta cautela que eu tenho defendido em minhas manifestações aqui no tribunal. Acho que a gente precisa focar as representações na defesa daquilo que o Tribunal de Contas efetivamente tem que defender, que é o interesse do patrimônio público e o da coletividade, né? O da legalidade em razão da coletividade. Portanto, apenas complementando meu raciocínio para ver se fica um pouco mais claro, se for preciso, após a manifestação do Ministério Público de Contas, eu posso também tentar deixar mais claro esse raciocínio, que não é um raciocínio isolado. Eu posso até citar, existem normativos do TCU no sentido de que relação contratual, ainda que firmada pelo poder público, eventual descumprimento, aplicação de sanção e resignação contra a atuação da administração pública pelo descumprimento contratual não seria objeto de representação, não é admitido pelo TCU. Existe uma portaria da CGSEX, Secretaria de Controle Externo, não me recordo o número dela agora, mas que a gente poderia utilizar também como base para a construção desse nosso raciocínio. Em suma, é basicamente isso que eu gostaria de colocar. Pois não, doutor Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, veja, eu acredito que nós todos aqui estamos imbuídos do mesmo propósito. Ninguém aqui não deixa de querer aqui fazer com que o controle externo funcione de maneira melhor. Apenas a questão de perspectiva. Muitas vezes a estratégia utilizada é diferente, né? Há uma concepção, muitas vezes, em um sentido, a gente tem outros. Eu acho que isso é natural, né? Não há problema nenhum em relação a isso. Eu sempre falo, quando estou em audiência com os senhores conselheiros, que não vejo problema em ocorrer essas divergências. Na verdade, a gente tenta sempre melhorar e aperfeiçoar. Concordo com a preocupação do presidente no sentido de que o tribunal deve priorizar suas ações. Não tenho dúvida em relação a isso. Sou um crítico, muitas vezes, do tribunal, porque eu penso que ele, muitas vezes, se dedica a determinadas demandas que não seriam as demandas prioritárias. Dou o exemplo da questão das prestações de contas, que o tribunal poderia ter uma atuação mais forte, no meu sentir. Lá no Ministério Público de Contas, a gente também procura cada vez mais se aperfeiçoar para dar uma celeridade nesses processos. Estamos em diálogo permanente com os senhores conselheiros para tentar ajustar os pontos no sentido da questão das diligências, das questões dos pareceres saírem de maneira mais rápida. Eu acho que todo mundo pensa da mesma forma. Quanto à questão do valor, realmente,
esse valor por si só não é um valor de grande monta. Mas se a gente for observar, com a atualização operada pelo Decreto Federal em relação às tomadas de preço, o valor do patamar que deve ser realizado em relação ao envio para o tribunal, ele subiu para 1.460.000. Então, quando a resolução normativa do tribunal ela estabelece aquele dever de encaminhar, é apenas para que o tribunal fiscalize com base numa matriz de risco que estabelece um determinado patamar. Não significa que não há ilegalidade. O ilícito ele decorre diretamente da Lei de Licitações, no artigo 5º, que prevê a obediência à ordem cronológica, independentemente de patamar, e o artigo 92, que estabelece um crime se ela não for cumprida. Obviamente que um valor de R$5.000 isoladamente que não tenha sido cumprido, pode ser algo que não vá dar ensejo a uma ação penal, mas pode ser também que seja o prenúncio de algo muito maior. Na minha experiência pouca que eu tenho aqui no tribunal, eu tenho observado que muitas vezes não se observa essa ordem cronológica. E eu acredito que um processo desse, ele pode servir como ponto de partida para uma fiscalização ampla, já que nós não podemos e não há uma fiscalização em relação a todos os entes quanto à ordem cronológica, talvez numa oportunidade como essa, em que a licitação ocorreu em 2013 e em 2016 não houve o pagamento, ou seja, pelo menos 3 anos aí desse lapso em que não houve esse pagamento, eu acredito que houve o descumprimento da ordem em relação a esse valor. Se for um caso isolado, tudo bem, mas a gente não sabe. A gente também tem uma peculiaridade aqui, que as denúncias e representações, elas passam por essa admissibilidade na presidência, que é algo meramente formal na prática, ela passa pelo tribunal, é feita uma apuração e depois ela se converte em processo quando ocorre a citação. Então, em princípio, esse juízo que é feito aqui não é um juízo definitivo. Eu acredito que com as informações que foram apontadas, nada obsta que o tribunal, por meio do seu relator, assim que o colegiado assim entender, peça maiores informações, faça uma análise um pouco mais ampla dessa questão da ordem cronológica, porque a ideia não é atuar nesse caso específico, mas no contexto global, e a partir daí ele pode, inclusive, se verificar que nesse caso a questão é de menor relevância, ele dá um tratamento, mas isso por si só pode suscitar a fiscalização do cumprimento da resolução e da ordem cronológica daquele município. Houve um elemento aqui que justificasse e que separasse ele dos demais 102 municípios do estado. Então, nesse sentido, eu acredito que nessas oportunidades que nós temos, um processo já instaurado, uma informação que já chegou, talvez seja interessante aproveitar o ensejo para fazer esse tipo de análise. Quanto à questão da lei de acesso, eu entendo, em princípio, que toda informação que não tem a chancela de sigilo nos moldes que a lei de acesso estabelece, elas são públicas e devem ser disponibilizadas ou de forma ativa pelo órgão público, e a lei estabelece qual é aquela informação que já deve estar lá divulgada, ou de forma passiva, quando ele é provocado. Se houve essa provocação em relação ao acesso daquela informação, independentemente dela vir na forma de uma certidão ou não, eu acredito que ela estaria amparada, em princípio, na lei de acesso. Mas a gente pode discutir. Eu sei que existe no artigo 5º uma disciplina relacionada à questão da certidão, mas eu acredito que a lei de acesso ela vai no sentido de fortalecer o acesso do cidadão àquelas informações. E a gente deve, nesse sentido, tentar conferir uma interpretação que amplie e que permita esse acesso. E essa questão também dos interesses individuais e coletivos, isso aí nem sempre é algo que é muito evidente. Às vezes o interesse particular, individual dessa empresa, ele se confunde com o interesse da coletividade. Porque essa empresa, logicamente, ela está querendo receber o que é devido a ela. Mas se isso daqui é um sinal de que há um problema maior naquele município, penso eu que a atuação do tribunal deve ocorrer porque a coletividade por inteiro está sofrendo, não simplesmente porque ela deixou de receber 5.000, porque se a ordem cronológica não é cumprida naquela municipalidade de forma ampla, isso gera um prejuízo maior em decorrência de todos aqueles fatores que eu mencionei anteriormente. Mas eu entendo que é uma matéria que suscita divergências, eu respeito demais os posicionamentos todos dos senhores conselheiros. Eu apenas registro aqui o meu pensamento e eu acredito que com esses esclarecimentos eu já pude apresentar como eu penso em relação ao caso, respeitando o indicativo dos senhores e nesse sentido eu ratifico o parecer do colega da 3ª Procuradoria de Contas, senhor presidente. Conselheiro, presidente, eu gostaria, olha, a questão, eu vou até pegar a fala de Vossa Excelência, quanto à questão do particular comprovar o descumprimento. Tem uma parte de interesse pessoal
Por que ele busca pedir a certidão? Até para verificar isso. Qual seria, então, a outra forma? Qual o ônus? Não estou dizendo que somos advogado dele. Para esse particular, eu aqui vou enlastecer a classificação. O cidadão de ter aquela informação e tomar a providência que ele desejar. Ele tendo a certidão, agora eu vou informar o tribunal que foi descumprido e que eu não recebi. Ok, foi descumprido. O tribunal vai atuar no descumprimento da ordem, mas não vai atuar na questão do que ele tem recebido o direito particular próprio dele. E aqui eu acho que fica bem configurado quando ele faz o requerimento, porque a lei de acesso é acesso a dados. Eu vou utilizar a palavra que eu gosto de utilizar. É um conceito amplo, indeterminado, que dá toda sorte de interpretação. Venha aqui e acesse, está aqui o link e acesse. É uma certidão? É uma cópia? Eu acho que está abarcado por isso. E com relação à questão, eu não tenho como verificar o tribunal não ser competente em fiscalizar a transparência pública, seja em qualquer aspecto o âmbito que se observe. Ainda mais porque, se observarmos, a lei de acesso ela é muito mais abrangente do que a lei de transparência fiscal. E melhor, abarca a transparência fiscal. A única coisa que ressalva são os prazos. Está no texto da lei. Inclusive, isso que está previsto na transparência deve ser dado. Agora, respeitando os prazos que tem lá na 131. Está lá na lei de acesso. É a única ressalva que faz. A lei de acesso ela abarca, inclusive, a lei da transparência fiscal. É só, presidente. Obrigado. Eu acho que a colocação do Dr. Ricardo foi muito pertinente. Acho que o tribunal ele pode recepcionar uma denúncia como um indício de algo mais grave que pode estar acontecendo naquela municipalidade. Mas, insisto, diante dos elementos trazidos aos autos, que são elementos de retórica, nós não temos o mínimo suficiente a converter essa denúncia em representação, essa comunicação de irregularidade de não pagamento contratual em representação, pois nós não temos a informação referente ao pagamento de algo. Talvez a gente tenha até um indício, né? Como se trata de um contrato mais antigo e não houve o pagamento em 2015, eu acho que é de 2013 o procedimento licitatório. E a representação é de 2015 e 16. A gente teria um indício de que não está sendo realmente cumprida a ordem cronológica de pagamento. Muito mais do que um elemento de retórica, um indício com relação a esse ponto. Com relação ao ponto da lei como objeto de representação, eu mantenho o meu entendimento. Acho que nós não podemos tutelar. Eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência falou, que há um descumprimento da legislação. Concordo plenamente que este é um elemento essencial para que a gente possa verificar o descumprimento da ordem cronológica. Todavia, tutelar essa pretensão não é vocação do Tribunal de Contas, de modo que, quanto a este aspecto, eu não conheço da representação. Eu fiquei convencido com relação ao aspecto da ordem cronológica, né? Nós já teríamos alguns indícios, de acordo com o que foi colocado pelo Ministério Público de Contas, e eu acabo fracionando o objeto, esses dois objetos, para não conhecer o descumprimento da lei e conhecer especificamente o descumprimento da ordem cronológica de pagamento. Excelência, a gente não está tutelando direito individual, estamos tutelando a transparência
do patrimônio, recursos públicos e funcionamento da máquina pública. É isso que nós estamos Eu tratando. até concordo com Vossa Nesse Excelência se aquela informação era obrigatória no portal de transparência e não estivesse contida no portal de transparência, né? Mas isso aí é outro tipo de transparência, é a transparência ativa. Exatamente, a transparência Isso é uma ativa. transparência, mas a passiva é válida. A transparência- E até mais forte. Embora a transparência ativa deva ter maior envergadura, porque se tivesse, não se precisaria utilizar do instrumento da transparência passiva. E é isso, senhor presidente. Ok, Obrigado. está lançado meu voto, continua em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Alberto, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado por, Maioria. por maioria, Maioria. quanto ao segundo ponto, Com o né? controle da lei, O controle da lei. fica consignado em ata. Senhor presidente, tenho mais 3 processos de controle de ato de gestão. Né, Discutir na comissão. É o processo 7058 de 2016. Vou também ler rapidamente, de forma quase como se fosse uma lista. Qualquer dúvida eu esclareço para as excelências. É relativo a um convênio de 2016 do Detran Alagoas com a Cremal. O objeto foi viabilizar, através de profissionais médicos do Conselho Regional de Medicina, vistoria e fiscalizações das entidades médicas, bem como dos médicos credenciados pelo Detran, para exames de aptidão física e mental necessários à obtenção da AACC, da CNH, renovação, adição ou mudança de categoria, com ônus financeiro ao Detran. O prazo de vigência para 60 meses, com publicação do extrato contratual em 3 de 6 de 2016. O Ministério Público manifestou-se pelo parecer 2082 de 2017, elencando várias peças. Está faltando aqui. Ela pela admissibilidade, pela regularidade do convênio na forma dos normativos que regem a nossa análise aqui, no senso totalmente formal. E ato seguinte, foram ao gabinete, onde se verificou a documentação dos autos, e com base na documentação dos autos e o parecer também favorável ministerial, entendemos pelo julgar regular com o registro destes atos de gestão. Mas, como todos aqui já antecipando são pelo registro, permita-me dizer que são só 3 processos. Processo 530 de 2014 é referente a uma contratação de forma direta, baseada no artigo 24, inciso 4º do Estatuto Licitatório Nacional. De um lado, a Prefeitura de Maceió, do outro, a empresa Placilme Comércio e Serviços Gráficos Limitada. Objeto, serviços de impressão gráfica, prazo de vigência 60 dias, valor cerca de R$245 mil, com publicação e ratificação de extrato nos diários oficiais, no Diário Oficial do mesmo dia, 13 de janeiro de 2014. O Ministério Público funcionou através do parecer 6627 de 2016, posicionando pela regularidade. No gabinete, verificamos Agora Falamos do horário.